Opa, biólogo Edu já entrou. Bicho paulistano já entrou. Felipe Farias entrou. Legal de convidar o Edu aqui. E aí, E aí, Edu, belezinha? beleza, estamos de volta. Maravilha, depois daquele testezinho. Qual imagem tá zoada? Já chegou o hater aí. Já chegou o hater. Ele causando polêmica. Qual imagem tá zoada? Só fala e vaza. Não, hater pra caralho, mano. Demais. E aí, pessoal, tudo bom? Ah, tá ótimo agora, não mudou nada. É que eu Mas entrei. justo. Beleza, valeu, Tom. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tô aqui com o Edu hoje. A gente vai falar de mais um tema polêmico, depois da semana passada, né? Falando sobre o caso da Naja. Dessa vez sobre as girafas do Bioparque do Rio. Não sei se vocês já ouviram falar desse caso. É, A gente podia começar contando, Edu, basicamente o que aconteceu, né? Sim, né? Esse caso bombou bastante, né, na época, agora deu mais piada, mas ainda tá rolando em certos grupos por aí, ainda é algo bem atual, na verdade. Sim, com certeza. Até porque o caso não acabou ainda, né? Não foi resolvido, não Né? tá tudo resolvido. Eu não sei você, mas eu tive bastante dificuldade em achar informações em que pé que tá agora a situação. Eu, eu basicamente achei páginas ativistas comentando algumas coisas, mas informações oficiais mesmo eu não encontrei. Eu também dei uma pesquisada aqui, né, para dar uma olhada no que está atualmente. Realmente, boa parte das notícias já tem um tempo, né, de janeiro, fevereiro, até no máximo. Nem fevereiro, até janeiro mesmo. Sim, verdade. Então, também estou meio sem ideia, né, de que pé tá agora. Até por isso eu falei que parece ter dado uma esfriada, já que não saiu nenhuma atualização, pelo menos até onde eu vi. E você que está assistindo agora, se tiver notícia, já tiver visto alguma coisa com uma atualização, quiser compartilhar com a gente, manda aí, manda uma dúvida. Feedback aqui de quem está vendo é bem importante para a gente, né? Uhum. Então, vamos dizer o que aconteceu, né? Esse É caso é de, isso aí. esse caso é de novembro, se eu não me engano, né? Exato. É de basicamente 11 de novembro, quando as girafas chegaram aqui no Brasil, né? Elas foram importadas pelo Bioparque do Rio, da África do Sul. E elas não foram para o Bioparque direto, né? Elas foram para o Zoológico Hotel Porto Belo, que fica em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, né? Para fazer ficarem lá em um período de quarentena. Ao todo vieram 18 girafas nessa importação. E elas foram para esse zoológico resort lá, né? E em dezembro, mais especificamente, eu tenho até a colinha aqui das datas, no dia 14 de dezembro, é, elas foram soltas em um espaço aberto para tomarem sol, porque até aí elas estavam em uma quarentena num espaço, num confinamento, um espaço fechado. E só depois de um mês que elas foram soltas para tomar sol numa área aberta. E dessas 18 girafas, 6 fugiram, foram recapturadas, só que dessas 6 recapturadas, 3 morreram, infelizmente, no mesmo dia, né? E isso foi em dezembro e só em janeiro. Pode falar. Só para contextualizar aqui, né? Porque acho que não é todo mundo que tem a noção de como funciona o transporte de um animal, de um zoológico para Exato. outro, de um lugar para outro. Uhum. Então não é só, vou trazer o bichinho, soltar ali na inscrição e tá tudo bem. Não é bem assim, né? Então, o animal ele vem, pode ser de diversas origens. Essa da girafa ficou até incerto, né, de onde que veio. Exato, a Mas, gente vai falar mais disso. sim, o importante é que quando um animal chega numa instituição, ele precisa ficar numa quarentena, em um lugar isolado, né, sob observação, para ver se está tudo bem com ela, se ela tem algum problema de saúde, se ela tem algum tipo de doença, né. Ela precisa ficar isolada de outros animais, do recinto, até para não ter problema com outros animais depois.
Então é um exato. processo que demora bastante tempo até a gente conseguir colocar o animal numa exibição ou algo assim, né? Até Uhum. atingir o objetivo daquele bicho. Então aconteceu isso da girafa estar na quarentena, ela foi lá tomar um sol e 6 delas conseguiram fugir pelo fato de barramento, né? Uma cerca, um Exato. terreno. Exato. E aí já começa o problema, né? Porque elas estavam em um local isolado, né? Até por isso elas não foram fazer a quarentena no Bioparque. É, Só que elas ficaram o tempo inteiro em uma área que é uma área muito pequena. A legislação aqui no Brasil exige um tamanho de 600 metros quadrados para duas girafas. Só que isso é o tamanho de recinto, né? O espaço que elas estavam era de 31 metros quadrados e cada espacinho de 31 metros quadrados tinham três girafas. Esse é um espaço de cambiamento de recinto. O cambiamento é uma parte extra que os animais ficam quando precisa fazer algum manejo, precisa fazer alguma manutenção no recinto. Eles ficam geralmente por um curto período de tempo enquanto está tendo algum procedimento de manejo, seja com o animal, seja no recinto. E elas ficaram um mês nesse local com esse espaço, local fechado, sem acesso ao sol. É, as notícias saíram, todas as informações que saíram estavam sem enriquecimento ambiental também. Enriquecimento ambiental é uma ferramenta muito importante para garantir o bem-estar animal. Então, são animais que ficaram muito tempo em condições bem que não são as ideais, né, para a espécie. Sendo que o local já era isolado. Então, essa parte aberta que elas ficaram já poderia estar sendo feito a quarentena utilizando esse espaço aberto. Só que o primeiro contato delas com esse espaço aberto, elas fugiram, 6 delas fugiram, então mostra também que o espaço ainda não estava adequado para receber esses animais, né? Isso devia ter sido pensado antes de trazer esses animais. Sim, cada animal vai ter uma certa exigência, né, em relação ao espaço, tudo, né, espaço, alimentação, iluminação. Então, Uhum, realmente, deu para ver que não estava preparado e elas conseguiram fugir. E, e aconteceu uma coisa que elas foram recuperadas, mas dessas 6, apenas 3 morreram. E, exato, e a análise foi, o resultado foi que 3 elas morreram por miopatia, né? Fugiram a palavra exato. agora. Miopatia. E miopatia é um ataque do coração, basicamente, que acontece com animais que estão sob um estresse muito grande. Então elas fugiram, provavelmente correram, ficaram desesperadas, não sei, e na captura, não sei como fizeram para capturar também, mas são muitas coisas que podem ter contribuído para isso. Então elas tiveram essa miopatia e acabaram morrendo. Foi contenção física que usaram para captura. Contenção física é sim um procedimento de manejo, só que foi um momento, acho que muito eufórico para as girafas, é um momento que, bem ou mal, essa fuga causou um estresse, e ainda com essa contenção física, o estresse teve um pico de estresse muito grande, então acabou causando a morte desses três animais, né, infelizmente. Sim, inclusive teve um caso, não sei se você gostaria de falar desse caso agora, mas estava aí no nosso tema, que foi sobre o Bioparque das Aves, né? Sim, sim. Essa questão do Bioparque vamos falar um pouquinho mais pra frente, que eu acho legal falar quando a gente for falar um pouquinho mais da parte da questão da transparência dos zoológicos, das instituições. É, Eu puxei aqui o vamos- gancho porque aconteceu algo mais ou menos parecido, né, em relação aos animais. sim, Então, a gente fala, a gente segura aqui. exato, exato, exato. A gente já fala um pouquinho sobre a questão do Bioparque. Pessoal, vão mandando perguntas, comentários também aí na live, vão interagindo com a gente. É, Qualquer coisa, informações que vocês tiverem sobre o caso ou dúvida, pode mandar aí pra gente que a gente vai conversando, a gente vai interagindo. E, bom, o que acontece é que isso aconteceu, as girafas chegaram em novembro, essa fuga, essa morte aconteceu em dezembro, e em janeiro foi que teve uma denúncia, não sei se a denúncia foi antes, mas vazou pra mídia em janeiro essa questão das girafas, né? E aí causou a repercussão foi muito grande, saiu matéria no Fantástico, saiu matéria em diversas mídias, né? E começaram a se aprofundar mais no caso, né? Porque, pô, morreram as girafas, como assim? De onde vieram essas girafas? Por que que essas girafas vieram? E foi quando começou a sair mais coisa. Essas girafas, elas vieram da África do Sul, porém não se sabe ao certo a origem exata desses animais, né?
O, o processo de importação de animais exóticos é permitido aqui no Brasil, só que não é permitido você importar animais que foram retirados da natureza. E na documentação de importação tem a sigla W em origem, que significa wild. Então, pela documentação, fala que são animais que são de vida livre, que nasceram em vida livre. E então começou a discutir a questão da legalidade, né, nesse processo, né, que até esse ponto estava tudo certo, teve autorização do governo da África do Sul, teve autorização dos órgãos competentes aqui do Brasil também, do IBAMA, teve autorização de todos esses órgãos. Então, o Bioparque fez tudo dentro da lei. O ponto é essa questão da origem dos animais, mas as documentações, todas as documentações exigidas foram feitas corretamente, sim, foram assinadas pelos órgãos competentes dos dois países. Nessa questão dos animais de vida livre, o que o Bioparque alega? Eles alegam que os animais vieram de fazendas de manejo sustentável da África do Sul. Só que essas fazendas de manejo sustentável, elas possuem animais excedentes para o abate. Então, animais excedentes para animais com foco de animais excedentes para caça, né? Tem uma cota de animais que são destinados à caça que é permitida lá na África do Sul, inclusive de animais ameaçados de extinção, como a girafa, que estão ameaçadas de extinção também. Eu acredito, agora é uma coisa minha que eu acho muito estranha a situação. Se realmente foi isso, o que tudo indica que foi mesmo, mas se realmente foi isso, devia ter sido o primeiro argumento do Bioparque sobre por que eles trouxeram esses animais. Porque não, os animais estavam lá, eles eram incidentes de abate, eles iam morrer se eles ficassem lá na África do Sul. A gente trouxe eles aqui e aqui a gente salvou a vida deles, deu uma segunda chance, eles vão ter uma outra finalidade e tudo mais, vão viver bem sob nossos cuidados. Em nenhum momento eles falaram isso, em nenhum momento eles foram transparentes, demoraram muito para emitir uma nota, para se posicionar. Se não tivesse vazado, se não tivesse tido a denúncia, o Bioparque não tinha falado nada. Então esse é um ponto da questão da falta de transparência que a instituição está tendo até agora, inclusive. Você não vê informações concretas por parte da instituição, sabe? Sim, nossa, eu até ia comentar essa parte que eu acho muito bizarro da legislação que esses animais excedentes, já fala que está ameaçado, né? Dava muito para fazer um projeto de conservação, de repente até algum tipo de trabalho de reintrodução na natureza, né? Não sei como que é o cenário lá, se isso é possível ou não, mas para um animal que está bem ameaçado, o abate é uma solução meio estranha, né? Exato. E essa foi a real causa, faltou muita transparência, porque quando eu vi a entrevista com o responsável, o cara só fugia das perguntas, não sabia responder, não perguntava da origem da girafa, falava que ela veio de uma fazenda, antes disso não sabia de onde que era, só respondia como não sei. Então realmente faltou argumento ali para a pessoa, né? Exato, com certeza. O Bioparque alega que veio de uma fazenda da África do Sul e realmente na documentação consta um proprietário dessa fazenda e tudo mais. Só que o Fantástico teve a moral de mandar um repórter lá na África do Sul nessa fazenda. Eu achei isso sensacional. Eles tiveram a moral de ir lá na África do Sul só para fazer essa matéria. E o dono da fazenda, que constava o nome na documentação do processo, ele não estava no local, só que estava o filho dele, que foi quem atendeu o repórter, né? E o filho dele fala nessa reportagem, a reportagem de Fantástico está disponível na internet, quem tiver interesse, quem não tiver assistido, tiver interesse de saber mais, dá uma procurada. Ele falou que naquela fazenda vêm muitos animais de outras fazendas da África do Sul e naquela fazenda eles só ficam por um período de quarentena e são exportados para diversos lugares do mundo. Então, e ele não soube falar ou não quis falar de onde aquelas girafas especificamente vieram. Ele só falou que aquela fazenda recebe animais de outras fazendas e exporta, faz um período de quarentena e exporta para outros locais. Então,
eu vi um termo bem interessante que parece que é um local que esquenta os animais, né? Então, tipo, na Sim. documentação de exportação, de importação, tá lá que o animal veio daquele local, não foi tirado de vida livre, veio daquela fazenda. Mas de onde o animal veio antes daquela fazenda, ninguém sabe. Não sabe, fica só na imaginação agora, por enquanto, né? E até alguém dar algum argumento, são animais selvagens, até onde está constando, né? E ou seja, o animal já está ameaçado, ainda tira o bicho da natureza, faz isso com ele. E essa questão da baixa é até um dos motivos para que não dá para voltar para a África, né? É uma Exato. dos argumentos que eu estava vendo, né? O que vai fazer para a girafa agora? Vai mandar para um outro zoológico, voltar para a África? Muita Uhum. gente acha que realmente devolver para a África, soltar na natureza, não sei, né? E os argumentos que eu vi têm a ver com isso, né? Que se voltasse para lá, provavelmente eles seriam abatidos, chegariam Uhum. lá, isso seria a primeira coisa a acontecer. Fora que a viagem também seria muito estressante para o bicho e Com certeza. seria muito inviável, né? Com certeza, é inviável eles se tornarem para a África, já que eles estão aqui. Que eles fiquem aqui no Brasil, não passem por esse estresse todo de uma viagem intercontinental e ainda correndo risco de chegarem lá e serem abatidos, né? Porque esse risco existe, é muito grande. E foi uma determinação, uma sugestão do Ministério Público, né? Esse retorno das girafas para a África. Mas acredito que dificilmente vai acontecer, né? E provavelmente vão acabar ficando aqui em alguns zoológicos, né? Porque nenhum zoológico hoje no Brasil consegue receber 15 girafas. Provavelmente elas vão ser divididas entre alguns zoológicos, né? No documento original falava que nem todas iam para o Bioparque, iam para algumas outras instituições, né? E então provavelmente é o que vai acontecer. Não sei se vão para o Bioparque. Essas girafas elas estão hoje sob tutela do IBAMA, sobre cuidados do IBAMA, né? Embora ainda estejam no mesmo local. O Decão aqui, né? Perguntou se os animais que ainda estão lá estão em boas condições. Eles estão exatamente nas mesmas condições. Eles estão ainda nessas baias de 30 metros quadrados, 31 metros quadrados, com 3 indivíduos em cada uma. Eu vi uma notícia que recente, enfim, não é oficial dada pelo Bioparque ou por algum órgão governamental, foi uma ONG que parece que teve acesso às informações, que disse que agora que as girafas vão começar a fazer um rodízio para tomar sol, ou seja, ainda depois disso que ocorreu em dezembro, elas estão até agora no mesmo local com uma condição que não é adequada para elas. Então, por mais que elas estejam sob tutelas do IBAMA, nada foi feito, não se sabe ainda para onde elas vão. Eu espero que se resolva logo. Isso, né? Pelo bem-estar dos animais, porque não tem cabimento elas ficarem lá do jeito que elas estão, sendo que no próprio local tem um espaço maior que elas podem ficar, pelo menos por enquanto, sabe? Sim, é inviável deixar o animal nessa condição. Daqui a pouco vai morrer mais alguma. Isso já não morreu alguma e não estou falando nada, né? Apesar de que acho que se eu tiver alguma coisa, eu teria vazado a informação, né? Eu acho difícil, agora eu acho difícil, não deve ter morrido nenhuma não, até porque por mais que não esteja em alta no momento, tem trâmites legais ocorrendo, né? É, Elas estão sob a tutela do IBAMA, por mais que ainda esteja no mesmo local, e enfim, o pessoal tá bem em cima. Se acontecer qualquer coisa lá, vai vazar. E de vez em quando páginas ativistas continuam, postam alguma coisa falando que nada se resolveu, que elas ainda estão no mesmo local. E aquela coisa, com a falta de transparência do Bioparque e dos outros órgãos envolvidos, a gente fica à mercê dessas notícias e das palavras que não são oficiais, né? É um problema, eu acho que geral aqui nos zoos brasileiros, essa falta de transparência. Acho que o medo de sofrer ataques, o medo de retaliação, faz com que nada seja falado, que as instituições não sejam transparentes. Aí quando acontece uma coisa dessa, é pior ainda, né? Acho que é um Sim, momento bom para a gente falar do caso lá que você falou, lá do Parque das Aves, né? Você quer falar o que aconteceu? sim, vou falar aqui rapidinho, né? É, Não, realmente, o pessoal deve estar com maior medo agora dos ataques, né? Dos possíveis ataques.
acho que nenhum órgão agora é favorável a transportar as girafas para outro país. Então, realmente, a melhor solução seria essa de espalhar pelos zoológicos do Brasil, né? Deve ter. Tem zoológico, tem poucos zoológicos no Brasil, mas deve ter, dá para espalhar por aí, né? Com Tem. certeza. Realmente. E eu Aqui vou eu além. tava. Pode finalizar aí, pode finalizar, depois eu complemento. Eu só queria dar uma resposta aqui, que o Zé Terrares falou, que essa quantidade é muito estranha, por ser um animal de extinção, né? 18 animais cedendo a uma quantidade expressiva. E realmente, né? São muitos animais, e dependendo do lugar da instituição, realmente trabalha com animais numerosos, ainda mais se uma fazenda, né? E essa, por Exato. acaso, eu estava vendo, é o maior transporte de animais de grande porte na história do Brasil. Então, Sim, realmente não é coisa pequena, né? com certeza. E são mais girafas do que a gente tinha aqui no Brasil anteriormente. Eu não lembro o número exato, se eram 16 ou menos, mas o Brasil não, antes dessa importação, não tinha 18 girafas, tinha menos do que isso. Em todos os mais de 100 zoológicos brasileiros. Sim, pois é, né? Era E, pouca girafa. e Agora, entrando aí no caso do Bioparque das Aves, né? Aconteceu algo também no ano passado, não lembro exatamente a data, mas foi na segunda metade do ano também, né? Não é foi no. Foi novembro também. foi novembro também, não foi bem próximo, né? Uhum. E teve um dia que chegaram lá e todos os flamingos praticamente estavam mortos, acho que eram mais de 100, né? Não lembro exatamente a quantidade de indivíduos. E 176, se eu não me engano, 172 tinham morrido, se eu não me engano, foi isso. sobraram pouquíssimos indivíduos vivos. Isso em mais de 20 anos de criação, né? De flamingos. Descobriram que eles tinham morrido porque entrou uma onça lá no recinto, né? Era uma mãe e um filhote, e todas as aves se assustaram, né, com a entrada dessa onça, saíram correndo, se debatendo, e também tiveram esse problema da miopatia. Sim, Então, acho exato. que isso pode ter sido algo que ficou meio mais explicado também na época, né? Se a onça saiu comendo todas as aves, se a onça era do bioparque também, se não era, o que aconteceu. Não, não, isso foi muito bem explicado, inclusive pelo próprio perfil do Parque das Aves. Isso é uma Assim, coisa interessante. o Sim, perfil sim, ele explicou muito bem o que era, mas quando saiu uhum, na mídia, eu acho que deu uma confusão, né? sim, Mas foi isso que aconteceu, né? Miopatia com as aves e não era uma onça do próprio parque, né? não, essa mãe e esse filhote são onças monitoradas pelo projeto Onças do Iguaçu, né? E Sim, são onças do Parque Nacional do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu é a área de Mata Atlântica que a gente tem a maior concentração, a maior população de onças de Mata Atlântica aqui no Brasil, né? E mesmo assim tem 20 e poucas onças, se eu não me engano. As onças da Mata Atlântica estão praticamente extintas. E lá no Parque do Iguaçu é onde tem a maior concentração. E essa mãe, eu não lembro o nome dela agora, mas ela tem nome, é monitorada pelo pessoal do projeto e tudo sim. mais. E esse filhote, que ela estava ensinando ele a caçar, eles acabaram entrando no recinto dos flamingos, né? O recinto dos flamingos o Parque das Aves, eles têm um protocolo para evitar que animais selvagens como as onças entrem, né? Um protocolo que funcionou por muitos anos. Agora só que pela primeira vez aconteceu isso, né? Então provavelmente o protocolo vai ser revisto. Foi um protocolo, inclusive, que foi feito com a ajuda do projeto Onças do Iguaçu, protocolo que é utilizado em fazendas da região também. Só que agora aconteceu essa fatalidade. E essa questão da transparência que eu tinha comentado, que eu acho muito interessante, porque no caso do Bioparque, passou mais de um mês do acidente e a gente só ficou sabendo porque foi denúncia e vazou na mídia. No Sim. caso do Parque das Aves e do Zoológico de Brasília, que é outro caso que a gente vai comentar logo em seguida, a gente ficou sabendo, pelo menos eu fiquei sabendo no dia, pelas Sim. próprias instituições. A primeira coisa que as instituições fizeram foram contar o que aconteceu, conversar com seus visitantes, com as pessoas que acompanham suas redes sociais,
Aí depois começou a sair na mídia. Então foram instituições que foram muito transparentes, foram muito sinceras. Tanto que nenhum dos dois casos, o do Zoológico Brasileiro a gente vai comentar, eu vi pessoas criticando, eu vi pessoas acusando, eu vi pessoas apontando o dedo. No caso do Parque das Aves, infelizmente, eu vi muita gente apontando a onça como a vilã, o que também não é o caso, o que também não é justo, não é o caso, porque a onça é um animal selvagem que viu ali uma oportunidade de ensinar o seu filhote a caçar, de predar alguns animais, né? Então a onça, longe de ser a vilã da história, no caso não teve vilão na história, foi realmente uma fatalidade, né? Mas eu não vi ninguém atacando as instituições também. Então, e em compensação, o Bioparque até hoje, você vê as publicações dele, tem gente perguntando e as girafas, e as girafas, e as girafas. Como essa transparência, e muita gente pedindo transparência, falando, pô, é gente que gosta, que acompanha o trabalho do Bioparque, falando, pô, eu queria defender vocês, eu quero defender vocês, só que vocês não são transparentes, eu não tenho informação vindo de vocês, não tá dando pra defender. Sabe, realmente é indefensável essa questão do Bioparque. Mas no caso aí do Parque das Aves, achei muito. Eu achei muito boa essa atitude, essa transparência do parque, sabe? Sim, realmente. E a instituição nem sequer tem culpa, porque não tinha Exato. como imaginar que isso ia acontecer, né? Aconteceu, toma ali as medidas, ok, mas eles não são culpados de nada. E eu acho que o Não. público entendeu bem isso com as postagens deles, né? E que também vi na hora, no dia, Uhum. explicaram direitinho, cada detalhe do trabalho deles, né? O que seria de lá para frente, então, né? Agora, no Rio, realmente, demorou muito para eles se manifestarem, e se eles estavam escondendo é porque realmente tinha alguma coisa errada, né? Exato, alguma coisa. E faz a gente pensar isso realmente. É, se eles estão escondendo, se eles não estão querendo mostrar, não estão sendo transparentes, alguma coisa tá errada, estão devendo alguma coisa, sabe? E, enfim, eu queria que a instituição fosse mais transparente, né? Sim, No caso super do Parque gostou das disso. Aves, nas reportagens, você via quando entrevistavam biólogos, tanto do Parque das Aves quanto do Onças do Iguaçu, você via a emoção tipo, no olho deles. Tipo, eles estavam quase chorando na frente das câmeras, literalmente. A equipe ficou muito abalada, ficou muito abatida. E eles tinham um protocolo realmente para manter os animais afastados, né, os animais selvagens. Só que naquele dia o protocolo falhou. Então, realmente, vamos rever o protocolo e ver o que pode melhorar. E eram animais que estavam sendo reproduzidos, já estavam tem um projeto de longo prazo, estavam sendo reproduzidos, então realmente foi uma fatalidade. E teve o Realmente, caso também do. você falou da comoção, né? De ver que a pessoa realmente tinha uma preocupação com aquilo. Enquanto no caso das girafas, a pessoa estava com medo, parece, querendo fugir da situação, né? Era uma Exato. situação bem diferente. Então não era. Dava para ver que tinha alguma coisa ali, não sei. E você falou sobre projeto de conservação também. Lá no Parque das Aves, é bem claro, bem transparente o trabalho deles. Enquanto no caso das girafas, parece que foi argumentado na hora, né? Exato. Então, vamos pegar a girafa, depois a gente decide o que vai fazer. Exato. No caso do Parque das Aves, tem projetos de conservação efetivos e detalhados. Você entrar tipo, nas redes sociais, no site do parque, você vê esses projetos de conservação. O Parque das Aves é uma das melhores instituições que a gente tem aqui no Brasil, se não a melhor. E no caso do Bioparque, eles alegam que os animais vieram para um projeto de conservação. Só que aí que está o ponto. Hoje não existe projeto de conservação de girafas no Brasil. Não existe. Há uns anos atrás, parece que foi discutido a elaboração de um projeto de conservação que inclui as girafas também, só que não foi para frente, pelo menos até agora. Então, esse projeto de conservação que o Bioparque alega que elas vieram para isso, não existe, não tem projeto de conservação de girafas no Brasil. Ah, mas pode ter agora? Pode ter agora, pode ser que agora, com toda essa repercussão negativa, ou talvez eles realmente, pode ser que eles tenham tido a intenção, vamos trazer os animais e aí a gente pensa em um projeto de conservação. Não é assim que funciona, mas pode ser que eles tenham pensado algo assim. Ou se não, que agora eles falaram, pô, deu merda aqui, vamos fazer um projeto de conservação,
parece que eles assinaram um termo junto à ASAB, que é a Associação dos Zoológicos e Aquários do Brasil, falando que o Bioparque vai liderar um programa de conservação e de pesquisa das girafas aqui no Brasil. Legal, legal. Eu acho que é o caminho. Eu acho que os animais não devem voltar para a África, por tudo aquilo que a gente já falou, pela questão do Sim. estresse, do transporte, pela questão de elas chegarem lá e talvez serem abatidas. E já que elas estão aqui, o caminho que eu acredito é que elas fiquem aqui. Acredito que seja uma boa elas continuarem sob tutela do IBAMA, serem direcionadas encaminhadas para instituições zoológicas e com a condição de todas elas integrarem um programa de conservação que tem que passar a ser desenvolvido claramente e efetivamente a partir de agora. Eu acho que para essas girafas esse é o caminho. Sim. Só para transportar um animal já é uma burocracia desgraçada, né? Tem toda uma documentação detalhada do que é aquele animal, de onde ele veio, para onde ele vai, o que vai ser feito dele, né? Então não é um negócio que você consegue fazer de um dia para o outro, um projeto desse. Tem bicho que vira, sei lá, uns 2, 3 anos até se conseguir transportar de um lugar para o outro e conseguir pôr em prática um projeto desse. Então, Exato. isso contribui para ficar cada vez mais estranho esse caso, né? Exato, exato. Ainda tem muitas controvérsias, ainda falta muita transparência, falta muita informação. Faz tempo que não sai nada de oficial e ainda não acabou. Elas continuam no mesmo local, mas eu acredito que o caminho vai ser por aí. Elas vão ficar aqui no Brasil, vão ser encaminhadas para zoológicos e espero que integrem um projeto de conservação que o Bioparque lidere mesmo, assuma esse compromisso de liderar esse projeto. Eu acho que é o melhor, que é o melhor caminho mesmo. Boa noite, Cezinha. Boa noite, César. Da hora. Enquanto isso, acho que o melhor que a gente pode fazer é realmente tentar pressionar ali para ter alguma resposta. Como você falou, né? Toda postagem deles tem pergunta, cadê a girafa? O que aconteceu com a girafa, né? E, bom, já é o mínimo que a gente pode fazer para ter alguma solução, né? Porque uma hora ou outra vai surgir notícia nova, a gente vai ter alguma ideia do que aconteceu, do que está acontecendo, né? Eu acredito muito que elas sejam transportadas para outro lugar e realmente não tem solução melhor do que essa. E vamos torcer para que elas tenham um bom destino. De repente, de repente acontece algum trabalho legal com elas, né? Vamos ver o que vai dar. Exato. Muita gente fala, mas vai fazer conservação de girafas aqui no Brasil, elas nem são animais que são brasileiros. Olha, eu acho que realmente a prioridade dos outros brasileiros tem que ser a conservação de animais brasileiros. Só que isso não anula a possibilidade e a importância de se fazer conservação, de se trabalhar a conservação de espécies de outros países também. Se fosse assim, os zoológicos norte-americanos e europeus que têm muitos projetos de conservação não teriam a maioria, porque muitos projetos são de espécies de outros continentes, de outros países. Então eu acho que conservação tem que ser integrada, tem que envolver diversos locais, tem que envolver diversos países. Então eu não acho errado fazer conservação de um animal exótico aqui no Brasil. Mas eu acredito sim que tem que priorizar as espécies nativas, né? Um caso bem bacana de uma espécie exótica que está tendo um trabalho muito legal no zoo brasileiro é o caso dos gorilas de Belo Horizonte. É o único grupo reprodutivo de gorilas que aqui no Brasil eles integram o programa de conservação de espécies ameaçadas da EAZA, né, que é a Associação de Zoológicos e Aquários Europeia, né, que é uma associação que tem muito projeto de conservação e aqui no Brasil o Zoo de Belo Horizonte tem um grupo reprodutivo de gorilas que integra esse programa, né? Então eu acho que tem potencial, os zoológicos brasileiros têm potencial sim para trabalhar a conservação de espécies exóticas e também principalmente de espécies nativas, né? Falar que faz conservação não é apenas receber animais resgatados por órgãos ambientais, que é um trabalho mega importante, mas só isso não é conservação. Então acho que os zoos têm um potencial para fazer muito mais do que tem feito até agora. E é isso. Eu concordo muito com essa ideia da gente focar em animais silvestres, né, nossos animais nativos, até porque eles estão aqui, né, é algo fácil, relativamente fácil de trabalhar pensando em localização, mas eu acho legal sim a ideia de ter animais exóticos,
porque eu acho que parte de projetos de conservação também está relacionado à educação ambiental e o contato do público. Porque uma coisa é a gente saber que o animal existe, ver ele na TV, ver uma foto. Outra coisa é você ver o animal de perto ali na sua frente. É um sentimento, Uhum. assim, surreal, é outra coisa. Você cria uma empatia, você entende melhor Com aquele animal. certeza. E grande parte do público quer ver animal solto, quer ver o animal na natureza, não gosta do zoológico, né? Às vezes está passeando lá no zoológico, mas está com dó do bicho preso. Não é bem por aí, né? Mas a gente pode até fazer esse tema depois, com mais detalhes. Com Mas certeza. é um tema que merece, né? Um assunto só para isso. Mas você vê que cria ali uma empatia, né, da pessoa com o animal e ela pode mudar os próprios hábitos que vai ajudar na conservação desses animais. Mas até mesmo o que a gente faz aqui pode ter impacto lá do outro lado do mundo. É aquele efeito borboleta, tá ligado? Com Então, certeza, com certeza. Desde que a educação ambiental seja trabalhada de uma maneira adequada também, né? Você com cria um certeza. vínculo. Primeiro você tem que garantir o bem-estar do bicho, porque se a pessoa olhar para o animal e sentir dó, já começou. A educação ambiental já fica mais difícil. Porque você tem que Sim. primeiro convencer aquela pessoa que aquele animal está bem, se ele estiver bem, né? Que vamos combinar que não é todo lugar, não é todo zoológico, que os animais estão tão bem. Eu não digo, acho que não é nem a maioria aqui no caso do Brasil. Mas eu acho que primeiro tem que garantir o bem-estar dos animais, eu acho que tem que ser prioridade. Aí sim você trabalha uma educação ambiental, você trabalha uma conservação, que aí você consegue criar essa empatia que você falou, né? Sim. Você consegue trabalhar temas, por exemplo, no caso de elefantes, você consegue trabalhar a questão do marfim, que é uma questão que, pô, o animal está sendo morto lá na África, lá na Ásia, e tem gente, por mais que seja ilegal, tem gente aqui que às vezes pode acabar contribuindo para o tráfico desse marfim. E então, e por aí vai, a questão da caça, tipo, um animal que sofre com problema da caça na África, pô, mas a caça está sendo discutida aqui no Brasil também. Sim. Então dá para você criar uma relação e diversos outros impactos também, né? Diversas outras questões. Então a educação ambiental acho que não tem fronteiras. Serve para animal nativo, serve para animal exótico, serve para animal do Brasil, serve para animal de qualquer outro país. Ele estando aqui com a gente tem que fazer uma educação ambiental efetiva com esse animal. Eu acho que é o mínimo. Garantir o bem-estar e fazer educação ambiental. Sim, isso é super necessário, né? E realmente não é todo zoológico que é bom, né? Você falou, é importante de ressaltar. E, infelizmente, não é todo zoológico que tem uma educação ambiental legal. Às vezes você vai em um lugar passear, não tem uma placa informativa, não tem uma pessoa para te orientar. Quantas vezes já fui no zoológico, tinha uma pessoa lá perdida, cheia de aviso. Boa parte do público tem o hábito de projetar sentimentos negativos nos animais. Olha, o recém tá. Às vezes o animal pode estar na melhor situação possível, mas olha pro bicho e fala, tá triste, tá estressado, tá com fome, tá com não sei o quê. Então, nessas horas, faz falta ter um educador ambiental, ter placas informativas. Aí já entra um pouco no caso da transparência também, né? Sim, com Então, certeza. acho que é um grande ciclo ali que está tudo interligado, né? Desde o projeto de conservação até a educação ambiental, que acaba fazendo toda a diferença no mundo depois. Com certeza. E já que você citou da transparência de novo, eu vou, antes que o assunto se pegue de novo, citar o caso que aconteceu lá no Zoo de Brasília, que Tá também foi bom. um exemplo muito legal da transparência do zoológico, né? Esse foi esse ano, foi agora em janeiro. Numa manhã, eu não lembro não sei que dia da semana que foi, não lembro, mas uma onça parda, uma sussuarana, o puma, né? O felino de mil e um nomes, cada lugar dá um nome pra esse bicho, aqui a gente conhece como onça parda, sussuarana, enfim. A onça parda Loki, tinha que ser Loki também, né, pra aprontar desse jeito, fugiu do recinto. Ela pulou uma altura, eu não sei se foram 7 ou 12 metros, eu não lembro exatamente, mas ela conseguiu saltar e fugir do seu recinto. Ela já está lá já há um tempo, já está lá há alguns anos, e dessa vez ela fugiu. Ela não saiu das dependências do zoológico, ficou o tempo inteiro dentro das dependências do zoológico. É um animal que, segundo a equipe do zoo, não é um animal que está acostumado com contato humano, não é um animal agressivo, em nenhum momento ofereceu risco para a população. Mas assim que foi constatada a fuga do animal, o zoológico retirou os poucos visitantes que estavam no local e já iniciou o processo de recaptura. E conseguiu recapturar com sucesso o animal. E no mesmo dia já foi transparente e contou toda a história nas suas redes sociais.
Então, olha a diferença também. Eu não vi um comentário, tinha zilhões de comentários, eu não vi uma crítica, um comentário criticando e atacando o zoológico. Um comentário. O que mostra o quão ser transparente é importante para as instituições. Ter o contato com a comunidade, ter o contato com a sociedade é importante para as instituições. A instituição não pode querer ser defendida, ser apoiada, ser defendida, se não é sincera e transparente com as pessoas. Então, esses dois casos, do Zoológico de Brasília e do Parque das Aves, eu achei sensacionais e um exemplo para os outros zoológicos seguirem também nessa questão de transparência. Sim, realmente faz toda a diferença, né? A gente vai confiar mais naquela instituição que está assim, transparente, que está falando tudo o que está acontecendo, do que aquela que fica só mascarando, fala que tá tudo bonitinho, lindo, perfeito, e você vai ver por trás tá uma porcaria, não é nada do que eles passam. É Então, verdade, é verdade. acaba sendo questionável, né, certas instituições. E o pior é que esses casos, uma instituição que não trabalha bem, um zoológico ruim, um zoológico que não é transparente, acaba passando uma imagem para todos os zoológicos, não só para aquela instituição específica. Então, um caso como esse que aconteceu com a girafa, por exemplo, acaba respingando para todas as outras instituições ao redor. Às vezes um zoológico que é bom, que tem um trabalho da hora, acaba sofrendo ataques até por causa de outra instituição. Aí vem aquela galera que quer fechar o zoológico, acaba não entendendo o trabalho, né? Então é muito, muito complexo isso. Com certeza. E hoje a gente fala muito dos zoológicos modernos, né? A gente usa muito esse termo, zoológicos modernos, para os zoológicos que vêm com essa visão de garantir o melhor bem-estar para os animais, com uma visão bem forte de conservação, de pesquisa e de educação ambiental. Então, um zoológico focado nesses pilares é o que a gente chama de um zoológico focado, dedicado a esses pilares, com uma dedicação real. A gente fala que é um zoológico moderno, né? E o Bioparque, ele chegou com essa questão de toda a reforma que eles passaram, esse tempo que eles ficaram fechados, ele chegou muito com esse discurso de um novo conceito de zoológico, e com esse caso das girafas e a falta de sinceridade e transparência deles, isso foi por água abaixo. Esse discurso de um zoológico diferente foi por água abaixo e acaba prejudicando todas as outras instituições que também vêm com esse discurso e muitas delas com um discurso real de mudança e de preocupação com a conservação e com o bem-estar animal. Então acaba respingando. Qualquer outro zoológico que vier agora, por mais que tem um trabalho sério, mas que vier com esse discurso de um zoológico moderno, vai ter o dobro, o triplo do trabalho, porque a opinião pública já não vai mais confiar, vai ser difícil você convencer as pessoas desse trabalho, sabe? Salve, Thay. Salve, Thay. Da hora. Muito bom ter a presença dos nossos amigos aí acompanhando, né, dando essa força pra gente. Estamos voltando aí com tudo com as lives e é muito legal ver essa audiência aqui dos nossos amigos, do pessoal que nos acompanha, né? Com certeza. E vamos mandando sugestões para outros temas que podemos abordar aí em lives futuras, né? Novas postagens. Logo a gente chega com mais novidades aqui, né? Exato. O Zoológico do Rio chegou por coincidência, assim, com esse discurso de um zoológico moderno e logo já aconteceu isso da girafa. Nossa, agora, acabou. Olha, a gente vai falar, né? Exato. O que aconteceu com as girafas não podia ter acontecido com nenhum zoológico. Mas o Bioparque foi o pior zoológico para ter acontecido isso. Exatamente Sim. Por esse discurso que eles eram, que agora as pessoas da área não estão acreditando mais nesse discurso do Bioparque. Todo mundo está decepcionado, todo mundo está falando que não dá para defender, que não dá para... gente que defende muito zoológico falando não dá para defender, eles fizeram merda, não dá. E justo o zoológico que veio com esse discurso de um zoológico diferente, um zoológico preocupado com bem-estar, conservação, deu uma dessa, sabe? Então, tipo, realmente prejudica muito a confiança que as pessoas têm nos zoológicos, que vamos lá, aqui no Brasil não é muita. Sim. Olha, agora apareceu aí o grande Fortino, dizendo que o precisa mudar rápido. Abraço aí, Rafa. E principalmente os recintos extras, mano. O Eduardo é a pessoa que mais concorda com você no mundo, cara. Eu falei que você é a pessoa que mais concorda com ele no mundo. Nossa, demais. Queria que essa mensagem dele. Eu tive uma experiência terrível com isso, né? Fui para um lugar que devia ser tratar os animais da melhor forma possível, né? Aí a gente acredita. Aí quando você vai ver por trás, aquela coisa feia, horrorosa.
os animais em situação precária, tudo doado. Então, realmente, precisa mudar com urgência esses zoológicos, precisa mudar principalmente os recintos extras, né? Porque tem um lugar que vai lá, foca no lugar de exposição, porque é onde o público está vendo, então tem que ser tudo bonitinho, maravilhoso, para ninguém falar mal. Mas você vai ver no animal que está lá atrás, que está fora de exibição, do lado, porque ninguém vai ver, ninguém vai falar nada. Então, acho que Exato. isso está acontecendo. E depois da experiência que eu tive, eu fiquei com essa reação aí que você falou, com esse pensamento. Como que eu vou confiar nesse terceiro? Como que eu vou defender? O que eu vou falar, sabe? Então, eu fico muito com o pé atrás com diversos lugares, né? Justamente por isso. Até lugares que são bons ou que passam mais ser algo bom, a gente fica pensando, né? Fica alguma pulga atrás da orelha. Será que por trás é essa sujeira também? Ou será que eles realmente são bons, né? Compensação, tem Exato. lugares que dá para ver que são ótimos mesmo, tem essa transparência, mostra como são, como que é cada um dos procedimentos, o que está acontecendo com cada um dos animais, né? E, cara, é isso, a gente tem que ir atrás de saber o que está acontecendo, exigir respostas sobre tudo, né? É, Exato, com certeza. Exigir transparência, ir nos locais, visitar os locais, ver com os próprios olhos, pelo menos a parte que você tiver acesso. A gente geralmente não tem acesso aos recintos extras, né? Mas pelo menos os de exposição a gente consegue ver, vão nos lugares com um olhar mais crítico. E também conversem em locais que tem educadores, que tem funcionários dispostos a conversar, conversem com esses profissionais, tirem suas dúvidas, perguntem qual é a realidade daquela instituição. Seja cara de pau mesmo, chega e pergunta, os profissionais estão lá no caso de educadores, monitores estão lá, né, Du? Hoje você pode falar com propriedade, estão lá para atender os visitantes, né? com certeza, né? A gente ouve as mais diversas dúvidas possíveis. Grande parte das dúvidas é padrão, né? Tipo, perguntas que surgem assim o tempo inteiro, toda hora, mas às vezes vem umas dúvidas ali que são realmente mais profundas, mais stringentes, às vezes até a gente para pensar, vai analisar, ver se está tudo certo, se é aquilo, se não é, né? Então, realmente é Ex- importante a gente estar aí perguntando sem ter vergonha, né? Eu vejo que muita gente tem vergonha de falar com os educadores, com os funcionários das instituições, e não precisa disso, vai lá, mete o cara a tapa e fala com as pessoas, com os funcionários, entende o que está acontecendo, né? Não saia Uhum. julgando também. Tem muita gente que vai lá, Exato. faz, acha que tá pro lado. Tem gente que acha que tá tudo bem e não tá também, né? Tem esses dois lados. Então é Uhum. muito importante a gente sair perguntando, ver como que é o trabalho com cada animal, em cada instituição. Tudo isso a gente tem que pôr no papel e pressionar mesmo os lugares, para que a gente tenha boas melhorias. Mais uma vez Com eu certeza. concordei com o Fortino que eu faria tudo, lutaria pelos zoológicos desde que eles façam tudo com respeito. Porque eu sempre defendi muito com unhas e dentes zoológicos, Eu porque eu também. adoro a ideia de conservação. Na teoria é tudo muito bom, mas na prática não é bem assim que funciona, né? Não é todo lugar que dá para confiar. Com certeza. A gente tem alguns comentários aqui, algumas perguntas. A Paty, porque sim, perguntou: e os santuários? Ótima pergunta. Eu queria falar também rapidinho. Vou deixar você acertar mais, porque acho que você vai ter mais propriedade para falar sobre isso. Mas eu acho que é a mesma coisa. Ok, pode ter, é legal, porque basicamente a diferença de um santuário, me corrija se eu estiver errado, mas basicamente a diferença é que o santuário vai ser um zoológico sem visitação. E, por consequência, talvez até com espaços mais amplos, né? Então tem tudo para ser um lugar ótimo para os animais. Só que tem que ter também aquele cuidado necessário, né? Com o animal, tem que atender às necessidades dele, não pode ser uma coisa precária, né? Tem que ter Sim, esse carinho todo com o bicho, né? Mas, por sim, favor, com disserte. certeza. Não, com certeza. Não, você falou bem, Du, é isso aí. Só que a gente tem duas realidades também, no caso dos santuários, igual aos zoológicos. Tem a realidade brasileira e tem a realidade em outros locais. Santuário no Brasil não existe, não existe. Santuários no Brasil nada mais são do que mantenedouros de fauna. Essa ideia que a gente tem de santuários com espaços abertos, espaços incríveis, onde o animal está em semi-liberdade, praticamente não existe. Acho que o mais próximo que chega disso, se não for realmente isso aqui no Brasil, é o Santuário dos Elefantes, que tem um trabalho, eu passei a acompanhar
depois o caso da Bambi, e me surpreendeu muito. É um trabalho que eu, pelo que eu vejo, tem a questão também de a gente não poder ir lá visitar, não poder ver e tudo mais, mas pelo que eu vejo é um trabalho super bacana, um trabalho super legal. Mas, no geral, os outros santuários, que se dizem santuários, são mantenedores de fauna. São animais em cativeiro igual ao zoológico, animais sob cuidados humanos igual ao zoológico. Não necessariamente o espaço é maior, não necessariamente o espaço é menor. Eles têm recintos. A diferença é basicamente realmente que não tem visitação. Só que santuários e zoológicos, cada um tem seu papel. Zoológicos desenvolvem programas de conservação, desenvolvem programas de educação ambiental, desenvolvem pesquisa, enquanto o santuário, na verdade, realmente é mais para manter um animal que foi vítima de tráfico, foi vítima de maus tratos, coisa que os zoológicos também podem fazer, né? Mas os zoológicos têm uma demanda muito, aqui no Brasil pelo menos, tem uma demanda muito grande de animais resgatados de tráfico, animais resgatados de maus tratos, animais que se machucaram, não podem mais retornar para a natureza. Então os santuários poderiam muito entrar como aliados dos zoológicos. Isso funciona muito bem em outros locais, como os Estados Unidos e Europa, onde os santuários e os zoológicos são aliados, eles se conversam muito bem. Muitos animais de zoológico que não têm, que são animais já que são idosos ou que não tem mais que não são animais que podem mais ser usados em programas de conservação por uma questão genética, por uma questão de idade, por uma questão de, enfim, seja pelo que for, que não podem mais fazer parte de programas de conservação, eles são encaminhados para santuários para ter um fim de vida digno, com bem-estar, com manejo, com cuidado. Então eu acho que as duas instituições têm sua importância, e os dois tipos de instituições, tem instituições boas e tem instituições ruins. A gente tem que parar com esse negócio de ser inimigo. Eu falo isso por mim mesmo. Eu já critiquei muito santuário, já defendi zoológico com unhas e dentes, incondicionalmente, e eu fui desenvolvendo mais o senso crítico com o tempo, conhecendo colegas, conhecendo profissionais, estando mais envolvido nesse meio. Então eu acredito que existem santuários bons, existem santuários ruins, existem zoológicos bons e existem zoológicos ruins. E bons zoológicos têm que conversar com bons santuários, porque são trabalhos que se complementam e se ajudam. Enfim, acho que é basicamente isso. Então, infelizmente, tem muita polarização, né? No Brasil tá cada vez mais polarizado em relação a todos os assuntos, praticamente, né? Aqui é Exato. 80, não importa a coisa, até em comida, sabe? Se você gosta de uma comida, você serve, se você gosta de comer, você errado, tá ligado? E com o zoológico acabou entrando na mesma situação, né? O zoológico de um lado, o santuário do outro, e não tem o meio termo. Deveria ser assim, né? Tinha que ter essa conversa. E, mano, o Brasil é um país grande, enorme, dá para fazer muito trabalho legal, é riquíssimo, né, em fauna, mas ainda falta ter uma dedicação maior em relação a isso, né? Daria muito para fazer essa conversa igual acontece lá Sim, fora, como você falou. com certeza. Porque aqui fica assim, a galera de zoológico odeia a galera de santuário, e a galera de santuário odeia a galera do zoológico, e enfim, ninguém se ajuda, ninguém se conversa, e ninguém vai pra frente. Fica todo mundo brigando e ninguém vai pra frente. Sim, E nesse ponto, quem mais sofre são os animais, que com essa conversa poderiam ser muito mais beneficiados. inclusive teve dois casos aqui que citaram, né? Um foi o caso tipo do Zé Black, Felipe mandou Uhum. aqui, do Fê, e o caso da Ursa também, né? Que faleceu poucos dias Sim, depois de chegar no seu novo e enorme recinto. sim, Isso acontece, às vezes o animal acaba sendo transportado de um lugar que era ótimo, aí vai para outro com aquela promessa de ser um lugar maravilhoso, por algum motivo não dá certo. Aí, mais uma vez, entra a transparência, né? Dizer o que aconteceu, por que não deu certo. No caso do Chimpanzé Black, por exemplo, ele tinha um lugar da hora e foi para um lugar parecia uma prisão, sabe? E as notícias que eu vi sobre ele, que nem a alimentação era adequada para ele, né? Então, sim, sim. se o lugar vai trabalhar de uma forma adequada ou não com o animal, independente se é um zoológico, um santuário, o que for. Exato. Sobre o Black, eu não sei se o lugar que ele estava é ótimo, eu não conheço a instituição. Eu quero ir lá ainda, quero visitar lá o zoológico. Mas o ponto é que realmente não foi uma boa ele ter ido lá pro santuário. E a transferência dele mostrou isso, né? Sim. É, Importante, ele era um animal idoso, né? sim, E sim, sim.
Então, ali tinha os cuidados adequados, pelo menos pelo que mostravam, né? Tinha os cuidados adequados, e cada animal é muito único, independente da espécie, né? Você pode saber tudo de chimpanzé, mas você não vai saber exatamente do Black, né? Do como que era o tratamento dele, como que eram as particularidades dele. Cada animal é muito único, tem suas personalidades, tem suas necessidades, e às vezes quando você transporta esse animal de um lugar para o outro, pode ser na melhor das intenções, você acaba prejudicando ele, porque ele vai estar acostumado ali com uma rotina, com uma pessoa, ele vai acabar se apegando a um tratador, a uma rotina específica, uma alimentação específica. Então é muita coisa que a gente tem que considerar, né, pôr em jogo antes de seguir com uma decisão dessa. Sim, com certeza. Tem que ser uma decisão pautada, uma decisão técnica, né? Não uma decisão política. Acho que esse é um ponto também. É, Você tem que sempre priorizar, dar ouvido ao que a equipe técnica fala, biólogos, veterinários, e não só tipo um órgão governamental, uma prefeitura, enfim, é um estado determinar que aquele animal tem que sair dali ou não. Então tem que ser uma decisão técnica baseada na ciência. Só comentando duas coisas aqui que eu preciso rolar para baixo, que eu tô meio atrasado aqui nos comentários. De Tom falou boa. que tem no canal da Liga, tem o vídeo visitando os bastidores do Aquário de Batuba. Foi muito legal. Foi eu, o Tom e o Carlo lá. Foi em 2017, se eu não me engano. Tá lá no canal da Liga. Eu acho que faz um tempinho. E o Rafa, o Rafa do Bom Animals falou que lutaria pelos zoos desde que eles façam tudo com respeito. Concordo plenamente. E eu digo que eu luto pelos zoos porque eu acredito que eles podem melhorar. Que eles têm muito potencial. Sem passar pano, parei de passar pano pra zoo. Antes eu fazia muito isso, parei de passar pano pra zoo. Mas eu acredito que eles têm muito potencial e podem melhorar muito. Então, realmente chega aquela ideia, né? Já tem que fechar todos os zoológicos, porque é zoado, não sei o quê. E é isso que você falou, cara, né? Fechar os zoológicos, é melhorar, ver qual que é o ponto ali que está errando, que dá para fazer melhor, né? Seja recinto, de cuidado, o que for. Vamos melhorar, não necessariamente fechar os zoológicos. Até porque no Certo. Brasil, para o tamanho do país, já são poucos zoológicos. Uhum. E eu até falei em outro momento, o ideal seria realmente ter todos os animais livres na natureza, vivendo a vida deles, só que o zoológico se faz necessário, porque nem todo animal tem essa condição de ficar em vida livre, e muitas vezes por culpa nossa mesmo, humanos. Porque tem animal que passa por algum tipo de trauma, se machuca, passa por diversas situações, né? Tem mais acidente de tráfico, e eles acabam não podendo voltar para a natureza, então eles acabam ganhando uma segunda chance com essas instituições, e ainda entram para projetos de conservação, para a gente poder melhorar a situação desses animais que estão na natureza, né? Se não Uhum. tem zoológico no mundo, vai saber o que pode acontecer, né? De repente, a gente teria muitos outros animais já extintos a essa altura. Certo, não, com certeza. Os zoológicos são muito importantes. Acho que a gente pode fazer uma outra live falando só da importância dos zoológicos. Só dessa. Pode ter uma live falando só da importância dos zoológicos, uma live falando só de zoo versus santuário. Acho que são temas que rendem muito. Não tem como O... não entrar nesse tema, né, em qualquer lugar, porque Exato. a gente está falando sobre bem-estar animal, sobre animais que morreram, animais que estão sendo transportados de forma inadequada, né? Então, não tem como fugir desse tema, mas realmente rende muito assunto, né? Certo, rapidão. A live para com 1 hora ainda ou quanto tempo tem? Não sei exatamente quanto tempo, mas passa um pouco da 1 hora, e já está quase na hora Ah, de se encerrar, né? tá. Então a gente já pode ir caminhando para o final. Só vou responder aqui Vamos. o Deco. Ele perguntou quais bons zoos no Brasil. Eu não vou entrar muito no mérito de ficar citando nomes, mas eu vou dar alguns indícios para pessoal analisar quais zoológicos são bons. Lógico que não é só isso, mas são indícios muito fortes. Hoje em dia existe uma coisa chamada acreditação, que é uma certificação que é feita por Associação de Zoológicos e Aquários, né, em todo o mundo. E essa certificação, essa acreditação, ela sempre vai levar em conta alguns aspectos, vai ter alguns critérios para certificar tal zoológico, seja bem-estar animal, seja certificações que são mais completas, vão sempre estar analisando bem-estar animal, educação ambiental, pesquisa, conservação, tudo que o zoológico faz referente a essas questões. A Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil,
ela certifica os zoológicos em bem-estar animal. Então, os zoológicos são certificados, se você entrar no site deles, se entrar no site dos zoológicos ou nas redes sociais deles, da Associação dos Zoológicos e Aquários do Brasil, você vai encontrar quais são os zoológicos certificados de bem-estar animal pela ASAB. E aqui na América Latina a gente tem também a ALPSA, que é a Associação Latino-Americana de Zoológicos e Aquários. E o processo de certificação dela é bem mais completo, é bem mais rigoroso, se é que a gente pode dizer assim, porque ela avalia a pesquisa, avalia a conservação, avalia a educação, avalia diversos outros aspectos que não só o bem-estar, e avalia o bem-estar animal também. No Brasil, hoje, a gente tem só uma instituição certificada pela ALPSA, que é o Parque das Aves. Tem outras instituições que são membros da ALPSA sem ainda ser certificadas, né? Só que a partir de 2025, todas as instituições membros da ALPSA obrigatoriamente têm que ser certificadas. Aquelas que não se certificarem sairão e não serão mais membros da ALPSA. Então, a tendência é que essas instituições se adequem e também sejam certificadas, pelo menos algumas delas. Você tem a lista dessas instituições no site da ALPSA. Se você colocar ALPSA no Google, você encontra todas as instituições da América Latina que são membros da ALPSA e que são certificadas pela ALPSA. É importante também você ver as necessidades de cada animal, ao invés de ir só nos achismos, né? Que nem eu vejo muita gente fazendo, né? Eu já até comentei isso agora há pouco, mas tem gente que olha lá o recinto, acha que tá pequeno, por exemplo, para ele não tá pequeno, tem gente que acha que tá grande demais o recinto do animal, nunca tá feliz, né? Então eu vejo muita Exato. gente que vai no achismo para dizer se o zoológico é bom, se não é. Então, realmente é legal de ter essa noção, né? De que tem como saber se o zoológico é bom ou não através dessas formas, né? Exato. É muito legal você pegar as associações norte-americanas e europeias, porque aqui no Brasil a gente tem uma legislação que ela determina o tamanho mínimo dos recintos para os animais. É ridículo. Se você pegar, por exemplo, essas associações, elas têm manuais que recomendam tamanho mínimo de recinto para os animais. E se você comparar o manual de algumas espécies que são abordadas também na legislação brasileira, você vê a diferença. Tipo, o que eles colocam lá como mínimo aqui seria visto como, uou, recinto muito legal. Sabe? Sim, verdade. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa, Du? Alguém tem mais alguma coisa para falar? A gente chegou aqui, já passou de 1 hora de live. Está na hora de encerrar, né? Antes que o Instagram corte a gente. Vai ser que dura aí uns minutinhos a mais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do assunto. A live vai ficar registrada aqui no nosso perfil. Quem quiser ver mais uma vez, ou indicar para os amigos, dá uma olhada aí. Quem tá vendo e não segue a gente, segue aqui, que a gente tá voltando com tudo para as atividades, fazendo live toda semana, sempre com assunto diferente, respondendo perguntas, né? Então, mandem sugestões, por favor, do que vocês querem ver a gente debatendo aqui. Logo mais teremos novidades, espero que a gente possa compartilhar coisas novas em breve. E é isso, gente. Muito obrigado por toda a atenção e todo o apoio que vocês têm dado pra gente. Com certeza, a ideia é toda semana ter live, né? Então, quem sabe aí os próximos temas não sejam temas que vocês estão sugerindo, estão recomendando. Obrigado, pessoal. Foi muito legal estar aqui. Foi muito legal conversar com você, Edu. Foi bacana demais. E terão muitas outras vindo por aí. Com certeza, ó. Semana que vem mais uma nova live, com outros membros da Liga, né? Para vocês não enjoarem na nossa cara. A gente vai Exato, sempre com certeza. variando, sempre uma novidade. Marcão, agradeço muito aí pela conversa, muito da hora, super enriquecedora. E é isso, mano. A gente se vê numa próxima. Com certeza. Valeu, Edu. Valeu, pessoal. Boa noite. E até mais. A live vai ficar salva aqui. Obrigadão, gente. Falou. Tchau, tchau.